Olá, seja bem-vindo a mais uma SPR TV. Estamos aqui diretamente da Jornada Paulista de Radiologia com o tema Sou Mulher, Sou Radiologista. Eu sou Luciana Chamier, radiologista especialista em imagem da mulher e pelve feminina e atuo em São Paulo, capital. Atualmente estou residindo em Boston, fazendo pós-doutorado no Brigham and Women's Hospital, um hospital afiliado à Harvard Medical School. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso cantinho SPR TV com mulheres maravilhosas. Eu sou Patrícia Prandro, sou radiologista em Campinas, trabalho com medicina interna e nos últimos anos me dediquei bastante ao estudo da pelve feminina, sendo hoje uma grande satisfação trabalhar com mulheres e poder agregar na medicina. Eu me formei na Faculdade de PUC de Campinas. Fiz a minha residência médica no Hospital Vera Cruz, depois fiz meu doutorado na Unifesp e hoje coordeno a residência médica tanto do Hospital Vera Cruz como do Hospital da PUC de Campinas. E foi no Hospital Vera Cruz que eu conheci a Laís, que está aqui conosco. Pode se apresentar, Laís, por favor? Olá a todos, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui ao lado de vocês, que são radiologistas tão inspiradoras. Meu nome é Laís, eu sou radiologista, me formei em Ribeirão Preto, na Universidade de Ribeirão Preto, fiz a residência médica no Hospital Vera Cruz, onde eu tive o privilégio de ter a doutora Patrícia como chefe. Depois eu fiz R4 de Neuroradiologia Diagnóstica no Hospital das Clínicas, no INRAD, e em seguida eu fiz o R5 de Cabeça e Pescoço. E hoje eu atuo no interior de São Paulo e em São José do Rio Preto. Maravilha. Muito bom, né, Lu? E, Luciana, fala um pouquinho para a gente como que como foi sua trajetória, como que você chegou a ser essa referência que é hoje em pelve feminina. Fala um pouquinho para a gente como foi esse caminho. Um caminho árduo, eu diria, mas que realmente valeu muito a pena. Então, inicialmente, eu realizei a minha faculdade de medicina no estado do Pará, a faculdade estadual do Pará, e ao finalizar o curso, a graduação médica, eu me mudei para São Paulo e eu iniciei na radiologia, que foi uma paixão desde a época da faculdade. Acho que é interessante fazer uma parte que eu sempre gostei muito de anatomia, então eu fui monitora de anatomia 1, anatomia 2, e um dos meus professores era radiologista. E ele tinha uma clínica radiológica que existe até hoje, e eu me lembro que durante as minhas férias, eu passava praticamente as minhas férias já estagiando na clínica radiológica. Então, foi meu primeiro contato com a radiologia e me apaixonei. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre colangio-ressonância, que estava começando na época. Eu apresentei na JPR, não sabia nem o que era a JPR, foi um nervosismo imenso, mas foi a minha primeira apresentação de trabalho. E aí eu terminei a medicina, a graduação, me mudei para São Paulo, aonde eu comecei a minha residência já na área de radiologia. A minha residência foi com o grupo do Hospital 9 de Julho, Hospital Alvorada, o Dr. Fernando Moreira, que teve sempre uma atuação muito grande na radiologia brasileira. E ao finalizar a residência médica, eu ingressei no Hospital das Clínicas, no INRAD, aonde eu comecei a minha especialização. Então, eu fiz 1 ano de tomografia computadorizada com o Dr. Manuel Rocha e a doutora Heloísa Gebrim. E depois de 1 ano na tomografia, eu fui para a ressonância magnética, então, chefiada pela doutora Cláudia Leite. E na área de abdômen, o Dr. Roberto Blasbalg, nosso colega radiologista, aonde eu comecei a minha especialização em ressonância magnética. Então, aí foram 6 anos na ressonância magnética do Hospital das Clínicas, onde eu pude concluir a especialização e já entrar na especialização para o doutorado. E é curioso, é interessante, porque quando eu entrei no doutorado, eu fazia muito abdômen superior ainda, e o meu projeto de pesquisa foi em esquistossomose, que é uma doença endêmica no Brasil, e hipertensão portal. Então, eu estudava aquela circulação colateral. E aí, ao mesmo tempo, nesse momento na minha vida, eu comecei a trabalhar num serviço privado de imagem, onde eu comecei a ter contato com pacientes com endometriose.
E aí, nesse momento, eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo tema. Era um tema que estava, assim, o começo dos projetos de pesquisa aqui no Brasil para o diagnóstico da endometriose, era 2001, 2002. E aí eu comecei a me aproximar muito da endometriose. Nesse momento, eu me apaixonei pelo tema. E a hipertensão portal começou a ficar de lado. A hipertensão portal começou... Os meus olhos brilhavam quando eu me interessava mais pela endometriose. E aí, a minha orientadora, a doutora Ilka Regina, a gente teve essa conversa que no começo eu achei que ia ser muito difícil, porque eu queria mudar de tema. E ela, pelo contrário, me acolheu muito e falou, Luciana, para você fazer um doutorado de excelência, você tem que ter paixão pelo tema. Vamos mudar para endometriose. E aí, nesse momento, eu mudei o meu projeto de pesquisa para endometriose, comecei já a atuar mais especificamente nessa área, era o ano de 2002, e aí depois eu defendi o doutorado já em diagnóstico por imagem da endometriose através da ressonância magnética. Legal. Então, eu passei esse período no INRAD, que compreendeu a tomografia e a especialização em ressonância magnética. E aí, quando eu finalizei o doutorado, coincidiu com o período em que eu abri a minha clínica. Nesse período, eu atuava já no Fleury, no grupo Fleury, e aí eu abri o meu serviço privado focado num diagnóstico especializado de endometriose. Então, foi uma trajetória aí de formação que eu considero que foi crucial para que eu tivesse maturidade suficiente para poder conduzir um negócio próprio, e mesmo assim eu não estava preparada para isso, porque é um desafio muito grande. A gente não tem formação administrativa nenhuma, pelo menos eu não tive. Então, passar de prestador de serviço para gerenciador do serviço demandou muita energia, muita dedicação. Até hoje eu considero que é um desafio. E aí, depois disso, a minha clínica hoje já tem 15 anos de atuação na cidade de São Paulo, continuo fazendo parte do grupo de abdômen do Fleury há 23 anos, e tem sido realmente muito prazeroso poder dedicar o meu tempo praticamente exclusivamente à imagem da pelve feminina e principalmente à endometriose. E essa escolha pela pelve feminina, ela veio meio que naturalmente por essa convivência com colegas que estavam se dedicando à endometriose, a paixão pelo tema, e aí isso me absorveu de uma forma enorme, tanto é que no próprio Fleury, que eu sempre tive uma atuação de abdômen, no grupo de corpo, abdômen, a gente praticamente criou uma subespecialidade, que é a pelve feminina, e isso a gente pode até conversar depois, como é que isso funciona no cenário mundial, essa subespecialização dentro do grupo de abdômen, porque a demanda ficou tão grande, né? Nós fizemos até recentemente um levantamento de quantos exames de pelve feminina a gente está fazendo atualmente, e houve assim, um crescimento exponencial. Então, a partir daí, a minha atuação ficou mais focada para a pelve feminina. E aí eu cheguei num ponto onde eu queria expandir um pouco a minha atuação na área de pesquisa, né, ensino e pesquisa. E aí, nesse momento, depois de ter concluído o doutorado, já trabalhar nessa área há mais de 10 anos, hoje eu já tenho mais de 20 anos de atuação na radiologia, eu resolvi partir para um pós-doutorado, e aí, por isso, há mais ou menos 8 meses, eu me mudei para Boston, aonde eu estou envolvida em projetos de pesquisa no Centro de Medicina Baseada em Evidência da Radiologia do Brigham and Women's Hospital, que é um dos hospitais afiliados à Harvard Medical School. Sem dúvida, uma trajetória brilhante. E o que eu vejo de bastante interessante, e a gente pode talvez pontuar isso, como cada uma de nós tem um motivo para buscar esse passo a mais, né? A Luciana tem uma trajetória muito bem definida, com coisas que foram aparecendo e foram fazendo sentido, e provavelmente, que vai ser o gancho do que a gente vai ter que falar aqui, como ela conciliou tudo isso e uma vida pessoal, que não deixou de acontecer, e garanto que de forma intensa junto a isso. Quando eu falo da minha experiência de vida, eu entendo que buscar uma pós-graduação e buscar o doutorado foi buscar sair da minha zona de conforto.
Então, eu tinha uma posição profissional e queria mais. Então, o buscar o doutorado foi muito mais do que aprender a fazer ciência. Foi assim, o que mais tem de novo? E eu acho que isso é muito característico da mulher. A gente está sempre buscando algo a mais. A gente não fica satisfeito em estar só ali. É uma inquietação. E no meu caso foi buscar aprender, sim, a fazer ciência, estar num hospital-escola, como a Unifesp com professores assim de nomes fantásticos. E olha que engraçado, a gente tem posições, a gente recebeu orientações diferentes em relação ao que seria o doutorado. Para mim, me falaram assim, Dr. Giuseppe de Hipólito, que foi meu grande mentor, ele falou assim, Patrícia, eu estava nessa mesma área, avaliando uma coisa, angiorressonância sem contraste para avaliar artéria renal. O que tem a ver com a minha atuação hoje? Nada. Ele falou assim, Patrícia, faça direito, aprenda a fazer produção científica, você vai levar isso para o resto da sua vida, para outras áreas que você um dia vai ter mais prazer em estudar. E foi assim, o que eu aprendi numa pós-graduação me faz hoje pensar com uma forma crítica textos que eu leio, textos que eu escrevo dentro da minha área de atuação da imagem da mulher. E vejo que isso, eu e a Luciana temos uma vivência de uma faixa etária, afetou a gente de uma forma, muitas outras colegas também se dedicaram à pesquisa nessa época, e depois a gente viu uma época onde parece que ninguém estava mais tão interessado, né, Lu, em fazer pesquisa. E daí a gente vê, em seguida, a Laís. A Laís é uma representante aqui de uma geração intermediária, vamos assim dizer. Já tenho mais de 10 anos de então, radiologia. Considerando que eu e a Luciana temos 20, fala um pouquinho para a gente, Lu. Laís, como que foi isso? Eu acho que é um perfil mesmo da mulher, né? Buscar sempre mais, né? Não que os homens não tenham isso, mas a gente sempre vai agregando, né? Às vezes se vê até sobrecarregada, mas está sempre fazendo com prazer, né? E com satisfação, né? Acho interessante a gente voltar, né, na questão da faculdade que a Lu colocou. A importância desse evento, né? Eu me lembrei ela falando, né? A minha primeira JPR também foi durante a faculdade, né? Eu fui conhecer a radiologia num estágio, num intercâmbio externo, quando eu estava no 4º ano. Antes disso, eu ainda não tinha visto na faculdade. E aí lá eu me encantei pela radiologia. Eu vi uma reconstrução 3D, né, do abdômen e tórax. E eu falei que demais que é a radiologia, né? A gente estuda o corpo humano por dentro sem fazer uma incisão, né? E aí, quando eu voltei para a faculdade, eu comecei a focar na radiologia, eu comecei a ver no internato, e aí eu vim para a minha primeira JPR. E depois, na residência, eu continuei vindo, sempre mandando pôster, sempre muito incentivada, né, pelos chefes, pelos assistentes. Eu acho que o incentivo, a inspiração, né, e a motivação, acho que constroem a nossa carreira, né? E sobre buscar um extra, né, acho que a pesquisa, né, a pesquisa, o ensino, né, são outras áreas da radiologia, além da assistência, né, que a gente pode se dedicar e muitas vezes se encontrar, né. Hoje em dia eu atuo com os residentes, né, lá na clínica e no hospital que eu trabalho, em São José do Rio Preto, numa clínica, numa grande clínica privada, e no hospital de base, né, que é um hospital-escola. Então, estar dentro de um hospital-escola também é sempre um ambiente motivador, né? Sem dúvida. E, além disso, eu iniciei agora um MBA de Gestão em Saúde. Porque acho que é um outro gancho com o que a Lu colocou, né? Nós não temos isso na nossa formação, né? E chega uma hora que começa a fazer falta, que a gente começa a perceber que precisa estar um pouco mais inteirado, né, sobre algum assunto da gestão, e se familiarizar. Então, isso me levou também a sair da zona de conforto e querer aprender alguma coisa diferente para agregar dentro da radiologia, que já é uma coisa tão bem estabelecida na minha vida, que eu faço, né, com tanta paixão, mas que tem essas ramificações que a gente vai agregando e outras áreas de atuação dentro da própria radiologia, que é uma especialidade tão... E acho que, assim,
uma das ramificações mais importantes na nossa vida é juntar a vida familiar, Sim. pessoal, Sim. dentro desse contexto Sim. intenso que é a nossa vida, né? Sim. Com certeza. Como que você lida com isso, Lu? Eu vou fazer só uma parte antes da gente entrar aí na vida pessoal, sobre essas questões de iniciação em pesquisa, pesquisa científica e gestão. Na minha formação, na minha graduação, eu não tive iniciação para pesquisa científica. Existem algumas faculdades que Sim, valorizam sim. muito, outras não. Eu acabei tendo o primeiro contato com a pesquisa durante o meu trabalho de conclusão de curso, onde eu fiz um estudo prospectivo para avaliar a acurácia da ressonância comparado com a laparoscopia, mas eu confesso que eu não tive essa formação, mas é engraçado, a pesquisa sempre esteve dentro de mim e eu nunca deixei ela de lado, né? Desde que eu terminei a faculdade de medicina e comecei a fazer a minha trajetória da formação. E eu acho interessante, até porque quando eu cheguei para o doutorado, eu me lembro que eu conversando com o Dr. Manuel Rocha, logo eu tinha acabado a minha residência, eu falei, eu gostaria de fazer doutorado ou fazer mestrado. E ele foi contrário à ideia naquele momento, porque ele falou, Luciana, você não tem ainda experiência clínica. Você precisa trabalhar um pouco, ganhar mais experiência para decidir o seu projeto de pesquisa, porque o doutorado ou mestrado, ele estreita muito o seu foco de atuação. Então, foi um conselho muito bom que ele me deu, e aí nesse momento foi que eu passei um tempo na tomografia, depois eu fui para a ressonância, para afinar qual que era realmente o meu interesse de pesquisa. Então, para quem vai fazer estrito sensu, que é o mestrado, o doutorado, você vai focar tanto numa área que você não vai ter realmente essa visão global, a diferenciação, né, do lato Sim. sensu. Então, eu acho que antes de entrar numa pesquisa, é interessante você realmente, pelo menos para mim, foi muito válido ter essa especialização na área para depois você estreitar o foco em alguma coisa. Porque, sem dúvida, Perfeito, a gente faz muito acorda, sentido, dorme, né? e toma banho Isso. e faz tudo pensando na Isso. pesquisa quando você está nesse Exatamente. meio, né? E agora eu estou num ambiente que é completamente voltado para a pesquisa. Pela primeira vez na minha vida, o meu trabalho remunerado é voltado para a pesquisa. Então, eu fico numa sala com 10 pesquisadores e todo mundo ali está focado em um projeto de pesquisa. Então, também é muito bom você estar em uma instituição que valoriza a pesquisa, Sem porque dúvida. muitas vezes nós brasileiros somos obrigados a fazer pesquisa no meio do trabalho e você não consegue fazer nem uma coisa nem outra. Eu acho que isso é até interessante a gente colocar esse gancho antes da gente entrar nessa questão da divisão do tempo, Sim, família. sim, sim. Como que você está vendo, Lu, Sim. essa diferença Sim. no exterior, Isso. né, em relação ao tempo, Isso. à pesquisa? Como que você vê isso? Eu realmente estou encantada com a forma como a pesquisa é vista. É claro que eu estou num hospital universitário, é um hospital diferenciado para ensino. Então, os radiologistas do grupo do abdômen, por exemplo, não são todos, mas os que têm interesse em pesquisa, eles têm, por exemplo, numa rotina de 5 dias da semana, eles têm no mínimo um dia só para pesquisa. Então, é um dia remunerado, como se fosse uma remuneração por produtividade de trabalho radiológico, mas que é totalmente dedicado à pesquisa. Então, né? nesse dia, as minhas colegas, elas ficam nessa sala onde eu trabalho, fazendo os projetos de pesquisa acontecerem, seja pela coleta de dados, seja tempo para escrever. Pela primeira vez na vida, eu estou vendo um momento de sentar. Eu até comentei isso com você uma vez. Eu posso ler os artigos, com calma começar a produzir, a escrever, coleta de dados, e a gente tem todo um staff ali de estatístico, pessoas que só trabalham com pesquisa. Então, isso faz uma diferença significativa na produção científica, é você ter a tranquilidade de não em casa, à noite, na madrugada, no final de semana. Você tem na semana um tempo dedicado. E isso é uma coisa que se reflete no trabalho deles. Eu percebo que acabou o horário de trabalho e encerrou o expediente. A partir daquele momento, a partir das 5, 6 horas da tarde, o tempo é dedicado para a família, para o cuidado pessoal. Então,
as pessoas têm um tempo para pesquisa e eu acho que isso é fundamental e a gente precisa mudar essa cultura no Brasil, porque aqui eu acho que a gente padece um pouco para conseguir produzir cientificamente, porque você não tem um reconhecimento de um tempo acadêmico. Então, é no mínimo 1 ou 2 períodos. Eu tenho colegas mais diferenciados que têm 3 dias de pesquisa e 2 dias de assistência clínica e é dedicado para desenvolver projetos de excelência, para crescer realmente o conteúdo científico. Muito interessante. Muito bacana, né? Uma valorização da pesquisa do profissional, né? E do resultado que isso vai trazer para a própria comunidade radiológica. Isso. Então, ter esse olhar diferenciado do benefício que isso vai trazer, eu acho que é o que pode movimentar mudanças que são tão significativas na forma tão estabelecida como a maioria de nós trabalha hoje em dia na nossa realidade brasileira. Sim. Sem dúvida. E eu acho que isso traz para nós um ensinamento muito grande, que é você encarar a pesquisa, a produção científica com muita valorização e seriedade. Porque o que seria de nós se não houvesse o desenvolvimento em paralelo, né? A nossa vida médica, principalmente radiológica, ela é pautada diariamente em evolução. A tecnologia está mais rápida do que a gente, né? Todo dia a gente precisa aprender um pouco mais sobre os equipamentos cada vez mais diferenciados, a inteligência artificial que veio para não dominar o radiologista, mas para ser coadjuvante, para trabalhar junto conosco. E como que a gente consegue colocar em prática novas práticas, novas modalidades, se a gente não tem o tempo de pesquisa? A pesquisa é fundamental para nós, na medicina, desde que ela existe. Desde sempre. Né? Então, a gente precisa valorizar isso como algo que precisa entrar na rotina brasileira, principalmente nas instituições de pesquisa, de ensino, né, as instituições acadêmicas. Depois que eu deixei a Universidade de São Paulo, na minha prática privada, eu não abandonei a pesquisa. Então, o tempo todo a gente está coletando dados, o tempo todo você está atendendo pacientes. E se você não cria essa mentalidade e essa metodologia de que você tem que ter uma planilha Excel, onde você vai inserir os dados todos os dias, imagine a quantidade de dados que a gente está perdendo. Então, você trazer também para a prática privada o pensamento de que eu estou coletando dados, eu estou coletando conhecimento, eu preciso gerar trabalho. E a gente tem plataformas de pesquisa que podem nos ajudar a ter consentimento informado, mesmo na prática privada. Então, eu não consigo hoje pensar na minha prática radiológica sem a pesquisa estar junto. Porque durante esses 10 anos, 15 anos... Foi assim que se formou o modo de pensar, exatamente, né, Lu? Foi assim. Durante esses 15 anos, por exemplo, da minha clínica, o número de exames onde eu coletei dados para gerar trabalhos científicos foi enorme. Laís, me fala uma coisa, como que você vê a sua geração e as gerações de radiologistas mais jovens, sejam elas mulheres ou homens, lidando com essa questão da tecnologia, porque eu acho que assim, existem gerações acima da minha e da Lu que não acompanham a tecnologia, características pessoais dessa faixa etária. Existe a geração minha e da Lu que entendeu isso como um grande aliado e aprende todo dia uma nova forma de usar a tecnologia. E como que você, Laís, vê o grupo que vem da sua faixa etária e os mais jovens lidando com essa questão de usar as ferramentas tecnológicas até para facilitar o seu trabalho e ter mais tempo de chegar em casa e fazer esse outro lado? Você vê muita diferença entre o que você vê da sua faixa etária para a nossa? Fala um pouquinho da sua percepção. Eu acho que a geração mais nova é muito adepta, né, e usa muito bem a tecnologia, né, e cada vez mais, né. Eu acho que eu peguei um meio termo aí da radiologia, do ponto de vista de desenvolvimento de técnicas, né, isso continua sempre, a gente tem que sempre estar estudando, sempre estar tentando incorporar, principalmente a inteligência artificial, no auxílio aos laudos, né. E eu acho que a geração mais nova se interessa muito, sim, né, tem muito interesse de estar familiarizado, né, e até de, por exemplo,
ir para essa área, essa outra área na radiologia, né, da inovação, da tecnologia, dados, né, e isso é muito bacana. Agora, com relação, por exemplo, uma coisa que veio muito pós-pandemia, né, que é a questão dos eventos presenciais, da disponibilidade de aulas e cursos online. Então, eu acho que aí eu peguei o meio termo, né? Então, eu peguei desde a época que era tudo presencial, né? JPR só presencial, sem essas outras oportunidades online, FERES, os grupos de estudo da SPR, né? Eu lembro que a gente saía de Campinas para ir para São Paulo no Gene. Sim. Isso desde a minha época. A Pizzaria Livorno. No R4, no R5, aqui em São Paulo, a gente saía do HC, um dava carona para o outro, para ir lá, então, para o GCAP, para o Gene, para participar, para apresentar caso, né? E aí a gente se encontrava com os residentes das outras instituições, né? Acho que isso era muito bacana. E hoje em dia, pós-pandemia, hoje é tudo online, que eu acho que assim, facilita muito. Eu estou no interior, então eu consigo participar, eu consigo assistir, né? Então, assim, é muito bom. Mas eu acho que a nova geração que não viveu e não viu os benefícios do presencial, né? Não faz tanta questão. E é tão importante, eu sinto falta, né? Do encontro, da presença, de levar o caso ali, né? Até para você apresentar presencialmente. É diferente de você apresentar da sua casa. E isso, eu acho que é crescimento. E, né? Essa coisa do ser humano, né? A gente viveu essas fases. Nós somos da época onde, para você chegar próximo de uma pessoa que você considerava alguém admirável, tinha uma barreira imensa, né? E aí era nos congressos que a gente conseguia, às vezes, se apresentar, tirar uma dúvida. No final da aula, ir lá. Isso. Né? Hoje ficou tão mais fácil. Hoje a gente até, por mensagem, você manda uma dúvida para uma pessoa que você admira. Você quer estudar um assunto, você vai na internet, você compra um curso. Isso. A gente tinha que esperar, a gente ficava ansioso para ver o cronograma da JPR, para ver as aulas, e eu preciso aprender sobre isso com essa pessoa falando sobre esse assunto, né? Hoje em dia eu consigo comprar um curso dela, hora que eu quiser, né? Então, assim, é muito bom, mas um pouco de saudosismo também, né? Eu acho que vale momentos, como, né? assim... Por isso que a gente valoriza tanto estar aqui presencial na JPR são todos os anos. facilitadores, com certeza tem mais acesso, né? Tem mais acesso, diminui o custo pela questão da mobilidade, do hotel, do transporte. Quantas vezes a gente pensa 2 vezes antes de pensar em se inscrever num congresso internacional em algum lugar, onde eu vou ter todo o custo de mobilização, estadia, além da inscrição do congresso. Então, houve uma facilitação e um maior acesso, mas com certeza a gente sabe que esse presencial, estar próximo, fazer essa troca, o olho no olho, eu acho que isso traz um Isso ganho é da enorme. mulher. Isso é da mulher. A sensibilidade feminina. Essa sensibilidade de poder estar aprendendo desde uma forma como uma pessoa que você admira se posiciona num debate. São coisas que nós, como mulheres, temos uma sensibilidade. E assim, nós 3 aqui somos mulheres muito fortes em termos de buscar sempre melhorar, buscar sempre estar up to date em tudo que diz respeito às nossas áreas de atuação. E assim, nenhuma de nós, eu conheço bem as minhas 2 colegas que estão aqui, deixou de lado o fato de ser mulher, de ser mãe, de ser... E eu até brinco, né? Eu acho que lidar com residentes, quando você é mãe, também tem uma diferença. Então, eu acho que assim... Eu estou querendo voltar para isso porque a gente tem que lembrar, nós somos muito fortes como profissionais. Mas eu acho que temos que tentar mostrar o que a nossa essência feminina facilita ou dificulta nesse dia a dia. Porque não são só flores, não. Não são. Eu acho que cabe a nós também lembrar para as próximas mulheres que estão fazendo a sua trajetória nesse campo tão maravilhoso que é a radiologia, aprendizados. Você quer falar um pouquinho, Lu, como foi isso? Como a Paty falou, eu acho que realmente nem tudo são flores.
Na minha vida, eu acho que eu sempre encarei a medicina como uma vida à parte, ou seja, a minha vida pessoal ela pode estar passando por algumas turbulências, mas com certeza é a medicina que é o meu antidepressivo, é a medicina que me mantém ali dentro dos limites, então eu sempre considerei a medicina como algo essencial para mim. Portanto, eu nunca consegui deixá-la em segundo plano. Eu acho que eu nunca vi a minha vida profissional como um segundo plano. Ela estava paralela à minha vida pessoal. E aí eu tinha que dar conta das duas coisas, para que nenhuma das duas, é como você falou dos balões, né? Sim, eu achei interessante você não deixar cair esses balões. Então, eu tinha sempre que estar gerenciando as duas em paralelo. A gente, na nossa vida pessoal, pelo menos a minha, nunca foi linear, nunca foi. Então, eu sempre tive momentos muito desafiadores na minha vida pessoal e conciliar isso com a medicina sempre foi muito difícil. Então, eu parti do princípio que, para que eu consiga gerenciar as duas coisas e deixar as duas coisas caminhando bem, eu preciso de um time de apoio. Então, eu falo isso para as minhas pacientes, inclusive, que ficam postergando a maternidade para o momento ideal. O momento ideal, ele não existe. É utópico, porque sempre aparece um desafio novo na nossa vida. Então, eu preciso criar meu time de apoio, e aí isso inclui desde familiares, pessoas que estão disponíveis para ajudar, até funcionárias maravilhosas, que eu falo que são anjos que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar, para poder ajudar um filho, ajudar a gerenciar a casa, problemas familiares que vão aparecendo. Então, eu acho que contar com um time de apoio é fundamental. Sim. Em segundo lugar, jamais ter a sensação de culpa de que eu estou deixando de estar com a minha família para me dedicar à profissão. A minha família entende desde o princípio o peso que a medicina tem na minha vida, e eu crio os meus filhos a entenderem que isso é para ser admirado e não lastimado. Que isso seja um exemplo para eles, porque se a gente não é feliz, eu uso muito o exemplo do avião. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois ajudar o seu dependente ou a pessoa que precisa de ajuda. Se você não está bem, se o seu coração, a sua alma, a sua mente não está bem, você não vai conseguir transmitir isso para os seus filhos, para os seus familiares. Então, acho que isso me ajudou muito na minha trajetória. Interessante isso, né? Mas a gente tem medo, né, de qual é o momento de pausar a carreira para ter um filho, né? E como vai ser o retomar. Então, acho que as inspirações também são importantes, né? A gente poder ter a proximidade com outras profissionais da nossa área, bem-sucedidas, né? E assim vai, né? Eu acho que é muito importante a gente tentar conciliar, mas não é fácil, né? E eu acho que, assim, a gente fala muito de quanto o trabalho remoto também trouxe perdas e trouxe benefícios. Mas para uma mulher que está construindo uma família e que precisa intercalar uma produção, eu vejo isso muito nas minhas ex-residentes que são mães jovens agora. Muitas delas optam em ter alguns períodos de trabalho em casa, num período onde ela organizou essa rede de suporte que a Lu falou, coisa que na minha época não existia. Exato. Na minha época não existia esse trabalho remoto. Exatamente. Então, eu voltei a trabalhar com minhas filhas muito pequenas, optando em como fazer esse jogo de tempo com uma família extremamente presente, desde um marido que sempre me apoiou, a uma rede de apoio de funcionárias que estão sempre à nossa volta. E eu concordo plenamente com você, Luciana, que quando a gente faz isso de forma tão íntegra e tão intencional, a gente faz com intenção. Se você está com o seu filho, você está fazendo aquilo de forma intencional, da mesma forma que quando você está no seu trabalho, você também está. Isso gera admiração dos nossos filhos. Sim, com certeza. Sem dúvida. Eu sou filha de mãe workaholic, então está tudo justificado eu comentei isso. Eu vim de uma família de radiologistas, onde eram pais radiologistas e tinha uma mãe que dava conta de tudo aquilo. A minha situação é diferente. Hoje eu sou a mãe radiologista. Que tem que dar conta de tudo. Que tem que dar conta de tudo e que tem um marido que trabalha também. Então, eu acho que assim, são fases diferentes. Você vê isso no interior com uma facilitação ou não, Laís?
Fala um pouquinho dessa tua vivência. A gente viu um pouquinho do exterior. Sim. Como que é isso em relação a viver numa cidade do interior e essa rede de apoio? Você vê isso como um facilitador? Eu acho que sim, com certeza. Nos meus anos aqui em São Paulo, né, eu ainda não tinha tido filho, né, o meu primeiro filho nasceu, eu já estava no interior, mas eu vivo, né, pensando como seria, né, se eu ainda estivesse aqui. Eu acho que seria mais difícil nessa questão, né, porque assim, até a distância, o trânsito, né, e o trabalho remoto, né, que veio muito pós-pandemia. Antes eu não tinha a possibilidade do trabalho remoto, né, e pós-pandemia eu tenho. Então é isso que a doutora Paty falou, reservar alguns períodos para esse laudo Continua mais sendo flexível. Minha residente, a doutora Paty. Que linda! Então, é um período de trabalho remoto que tem um pouco mais de flexibilidade de poder buscar na escola, poder levar para a escola, né? Não é aquele horário congelado, né? Então, e aí a distância também ajuda. Mas que também não é tão lindo assim, porque De se forma você está alguma. lá e a criança entra gritando que está com dor de barriga, até você conseguir entender qual é o momento de você terminar aquele relatório e atender uma demanda familiar. Então, é um aprendizado também, né? É um aprendizado. E mais do que isso, eu acho que o trabalho remoto, ele exige muita disciplina no sentido de não ultrapassar os horários. Isso. Né? Porque antes, quando a gente saía da clínica às 18 ou às 19, aqui em São Paulo, acabou. Né? Hoje em dia, 10 da noite, a gente está vendo um laudo. No sábado, no domingo. Né? E, então, eu acho que isso exige muita disciplina, porque acaba, às vezes, comendo mais o nosso tempo com a família sem dúvida. do que da outra forma, se ele não for bem gerenciado. E isso você vê no exterior mais limitado, Lu? Sim, uma coisa que eu tenho visto dos meus colegas radiologistas abdominais lá, é que a radiologia tem um peso enorme na medicina, pelo menos na instituição acadêmica onde eu estou. Os radiologistas abdominais trabalham muito. Eles são realmente muito exigidos demandados, ao né? extremo. Existe uma interação entre os radiologistas e os clínicos muito grande, mas eu percebo que acabou o horário de trabalho, a pessoa fica inacessível. Aí o próximo que assumiu aquele período, por exemplo, escala de 5 às 8 da noite, 5 às 10, ele é o responsável. E aquela pessoa, pelo Teams, está inacessível. Então, a pessoa está o tempo todo conectada nos momentos onde ela é exigida, mas eles trabalham bastante, têm rotinas de trabalho bastante intensas, mas no período determinado. Existem colegas, por exemplo, que acabaram de sair da licença maternidade e que agora estão fazendo trabalho remoto. O trabalho remoto também, ele tem um tempo para começar, um tempo para acabar. A instituição disponibiliza um telefone na residência do médico que está trabalhando em casa, para ele poder usar esse telefone com os pacientes e não ligar como se estivesse ligando da casa dele, para manter o tempo todo o vínculo ético com a instituição, para nenhum momento você sair daquele limite, inclusive os acessos a prontuários eletrônicos, que são extremamente controlados e sigilosos. Né? Isso eu notei, a preocupação com o sigilo e o cuidado médico é extremo. Então, eu acho que a gente ainda está num ritmo um pouco diferente. Acho que a gente precisa se posicionar para não extrapolar os limites e evoluir na nossa prática no sentido de tentar balancear a ética, a dedicação e a vida pessoal. E aí, sobre a vida pessoal, uma coisa que a gente estava comentando que eu acho importante é você se sentir feliz. Se você também tem momentos onde você se sente sufocado e você percebe que tem a necessidade de você diminuir o ritmo e poder se dedicar um pouco à família, isso não é demérito nenhum, né? Você sempre pode restabelecer depois, de novo, um novo vínculo, uma nova prática. O importante é você se sentir completo e feliz. Exatamente, sem dúvida. Com certeza. Eu acho que dessa forma a gente pode encerrar trazendo aqui uma mensagem de otimismo para as nossas colegas radiologistas, uma mensagem de agradecimento à nossa rede de suporte que nós temos. Agradecer à Sociedade Paulista de Radiologia por nos permitir ter um espaço não científico e conversar de coisas que a gente sabe que são de extrema importância na forma como a gente lida com o nosso dia a dia, para continuar fazendo uma radiologia
da melhor forma possível, científica e emocionalmente. E com sensibilidade. E com sensibilidade. Que é característico da mulher e eu acho que é um predicado aí muito grande, né? Exato, que a gente possa usar em todas as vertentes da radiologia, a nossa sensibilidade. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. E espero que tenhamos agregado com um pouquinho das nossas experiências pessoais. Um excelente evento para todos. Obrigada pelo convite. Um prazer, né? Um prazer estar aqui com vocês. Até logo, pessoal. Boa jornada para todos nós.